Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e para o seu coração, dentro do quadro O Devocional. Aquelas mensagens que eu pego na Bíblia Sagrada, tiradas da internet. Tá bom? Só que antes de eu transmitir esse recado, eu quero avisar que logo mais eu vou estar inserindo uma matéria dentro do quadro Cartas na Mesa a respeito do divórcio. O estudo já está aqui comigo, mas é mais tarde, né? Eu vou estar tratando a respeito do divórcio, né? E vou revelar: Deus é contra ou é a favor do divórcio? Tá bom? Daqui a pouco, dentro do quadro Cartas na Mesa, o papo reto nos seus mínimos detalhes. Tá bom? E também, daqui a pouco também, eu estarei inserindo uma matéria dentro daquela série de estudos que eu estou retratando a respeito da Trindade Divina. Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. Tá bom? Tudo isso hoje, dentro do canal Josias Castor. A palavra de Deus diz em Daniel, capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplandor do firmamento. Bom dia. E que os muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Palavras ditas pelo profeta Daniel, né? Daniel, ele era governador do Império da Babilônia, um dos governadores, né? Apesar dele ser judeu, ele veio juntamente com aqueles judeus que foram levados cativos para a Babilônia, né? A mando do rei Nabucodonosor. Mas ele foi um governador, né? Mas não é sobre Daniel que eu quero falar, né? É só para vocês terem uma noção de quem foi Daniel. Que tem muitas pessoas que lê a Bíblia, mas não procuram informações. Lê como se estivesse lendo um livro qualquer. Não. Eu canso de falar aqui. A Bíblia não é para ser lida, somente ser lida, e sim para ser examinada. Tá bom? Mas ele diz aqui, o profeta: os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. Para quem não sabe, o firmamento foi a única obra da criação de Deus que ele não achou bom. E o firmamento é nada mais nada menos que esse céu aqui, ó, que é chamado de primeiro céu. Esse céu que a gente contempla à noite com as estrelas, com a lua, e durante o dia com o sol, né? Ou somente com as nuvens, né? Caso aí, chuva ou tempo nublado, de frio, né? E o que esse versículo quer dizer exatamente, irmãos? Que aqueles que procuram colocar o Senhor nosso Deus como primícias nas nossas vidas, Ele vai dar bom testemunho. E Ele dá. O que seria dar bom testemunho? É você carregar a presença de Deus na sua vida e anunciar às pessoas
É o que Jesus Cristo chama o que devemos ser. Como ele disse no Sermão da Montanha, que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Fazer a diferença no mundo. Para as pessoas. Fazer a diferença para a vizinhança. Fazer a diferença para os seus amigos, colegas de trabalho, né? Colegas de rua, colegas de igreja. Por que não? Tem gente que está na igreja, mas não serve a Deus. Você pode fazer a diferença para essas pessoas também. Fazer a diferença nos presídios, nos asilos, nas cadeias. Porque foi exatamente o que Jesus Cristo fez, irmãos. Jesus Cristo não veio para os religiosos. Jesus Cristo ele não veio para os escribas, para os doutores da lei, para os fariseus. Jesus ele veio para os pecadores. Tanto é que no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele fala lá: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem são essas pessoas que se encontram perdidos, irmãos? São os desviados da casa do Senhor. O filho pródigo que fala lá na parábola é um cara representa as pessoas que estavam dentro da igreja, mas por causa de uma coisa que ele achou atrativa no mundo, ele resolveu abandonar a casa de Deus para viver no mundo, para viver os prazeres da carne, né? Foi isso que o filho pródigo fez. Ele pegou a herança porque ele achava que não dependia mais do seu pai. Ele estava se sentindo sufocado. Ficar dependente do seu pai. Foi por isso que o filho pródigo foi embora. Eu vou pregar uma mensagem do filho pródigo aqui, brevemente. Mas aí tem que ter a aprovação de Deus. Não pode ser segundo os meus conceitos. Mas se Deus permitir, eu vou pregar sobre o filho pródigo, que tem verdades espirituais profundas. Então, irmãos, nós temos que ser como essas pessoas, como os entendidos que o profeta Daniel está dizendo aqui. Irmãos, se você tem tido falta de sabedoria, peça a Deus. Se você não tem tido forças para falar do Evangelho de Cristo para as pessoas, peça a Deus sabedoria, que Ele dá, Ele concede. Só que você tem que pedir. Ao invés de você pedir casa, ao invés de você ficar pedindo carro, ao invés de ficar pedindo moto, iate, peça sabedoria. Faça que nem o rei Salomão. O rei Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus, ele concedeu não somente sabedoria, mas também riquezas. E a Bíblia fala que depois de Jesus, o homem mais sábio de toda a Bíblia foi Salomão. Por que ele foi o homem mais sábio? Porque ele pediu isso para Deus. Então peça, irmãos. Seja como esses entendidos. O sentido é esse, irmãos, desse versículo. É fazer a diferença. Em meio à escuridão. O que é em meio à escuridão, irmãos? Dentro do mundo. Esse mundo caótico que vivemos. Esse mundo violento, corrupto. Homens que só pensam em se matar.
Filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão, filho matando mãe, sabe? E é tempo, irmãos, é tempo de pedirmos sabedoria a Deus. É isso que o Espírito Santo está querendo que eu fale para vocês. É tempo, irmãos. Tem muita gente que está brincando com a palavra de Deus. Sabe que precisa dar testemunho fora da igreja e não dão. Fica ouvindo conselhos de ímpios. Fica se assentando na roda de pecadores. Né? Não, irmãos. Se assentando na roda de escarnecedores. Não, irmãos. Medite na lei do Senhor. De dia, de noite, se for necessário. Viva uma vida segundo a palavra de Deus. As coisas deste mundo, irmãos, não parecem ser atrativos, mas não são. É tudo ilusão, irmãos. Na hora é tudo bonitinho, é gostoso, é atrativo, mas com o passar do tempo, você vai perceber que você está cometendo o que talvez possa ser o maior erro da sua vida. Se apegue em Deus, irmãos. Se apegue em Deus. Permita que o Espírito Santo coloque em você o brilho de Cristo. Assim como Moisés permitiu que o rosto de Deus o pudesse resplandecer. Eu vou cantar uma canção aqui, logo logo. Talvez hoje. Não sei se é hoje. Mas se não for hoje, brevemente. Envia a tua glória. Como o rosto de Moisés resplandeceu, você precisa permitir que a glória de Deus invada a sua vida. Mas peça sabedoria, irmãos. A sabedoria de Deus é muito melhor do que a sabedoria terrena. A sabedoria terrena falha, irmãos. A sabedoria terrena transmite erros. É boa? É. Mas não é a certa. Um dos grandes ensinamentos que o meu pai deixou. Meu pai foi pastor na Quadrangular há mais de 20 anos. E um dos ensinamentos que ele me deixou, e que ele pregava também nos púlpitos, lá na igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Brasil. Hoje está um servo de Deus lá, pastor Marcos, Marcos Cardoso, e pastor Edmeia, servos de Deus. Mas um dos ensinamentos que o meu pai sempre ensinava é a seguinte: não façais somente a coisa boa, mas se preocupe sempre em fazer a coisa certa. Porque às vezes, irmão, a coisa boa não é a coisa certa. Não é a vontade de Deus para nossas vidas. Pode ser bom para nós, pode ser bom para mim, pode ser bom para você. Mas às vezes não é para Deus, irmãos. E aqui o profeta diz: os entendidos, pois, resplandecerão como resplandecer do firmamento. E aqueles que ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Irmãos, se você tiver a sabedoria de Deus na sua vida, se você ensinar a palavra de Deus para as pessoas, a sua estrela vai brilhar sempre. O brilho de Cristo estará no seu rosto sempre. Então, irmãos, vamos fazer a diferença para o mundo. Sabe aquela canção do Fernandinho? Vamos mudar o mundo? Vamos. Podemos mudar o mundo. Só que nós temos que desejar. Só que nós temos que agir, irmãos. Não é só dizer vamos mudar o mundo e a gente ficar 24 horas dentro
das quatro paredes. Isso não é mudar o mundo, irmãos. Desculpa. Pregar para crente é fácil, irmãos. É fácil. Mas não é fácil. Não é comum o cristão sair das quatro paredes e fazer a diferença. E pregar o evangelho para os encarcerados. Sabe? Para as prostitutas. Para os drogados. Para os criminosos. Que estão aí à solta, matando pessoas, cometendo crimes. E a polícia não consegue pegá-los. É para essas pessoas que nós temos que fazer a diferença, irmãos. Se é no seu serviço, para o seu patrão. Se é na sua escola, para os seus colegas de escola. Para o seu professor ou professora. Para a diretora ou diretor. Para o inspetor de alunos. É para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Então, irmãos, guarda essa palavra do teu espírito. E carregue a presença de Deus. Eu vou colocar o nome dessa palavra como brilhando em meio à escuridão. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no meu canal, dê sua sugestão, dê sua crítica, dê o seu comentário nesse vídeo. É muito importante para o andamento desse canal. Mas escreva, irmãos. Não só visualize, mas dê a sua sugestão. Será sempre bem aceita aqui no canal Josias Castor. Amém? Esse foi o quadro O Devocional, brilhando em meio à escuridão.